Imagine ser o rei mais poderoso da Terra. Governar um império gigantesco. Ser adorado como um deus. Mas, de repente, você perde tudo. Seus pensamentos desaparecem. Seu corpo muda. Você não é mais um homem, mas uma besta selvagem. O que fez Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, ser reduzido a um animal? Que pecado tão grave levou Deus a lançar essa maldição terrível sobre ele? Fique até o final, porque esta história não é apenas sobre o passado. Ela pode revelar algo assustador sobre o presente, e até sobre você. Antes de mergulharmos nessa história sombria, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. O rei que desafiou o céu. Nabucodonosor. O nome que ecoava pelos corredores dos palácios, temido pelos inimigos, reverenciado pelos aliados. O rei da Babilônia, conquistador implacável, ergueu uma cidade que desafiava os deuses. Seus jardins suspensos, uma das maravilhas do mundo antigo, eram uma prova viva do seu poder. Mas dentro do Palácio Dourado, onde o luxo e a soberba se entrelaçavam, a mente do rei fervia com ambição e orgulho. A Babilônia era o epicentro do mundo. Suas muralhas impenetráveis, suas torres que tocavam o céu, tudo era um reflexo do poder do império. Nabucodonosor caminhava pelos corredores de seu palácio, observando a cidade que construíra. Ele acreditava ser um deus entre os homens, um soberano acima de qualquer julgamento. Mas sua soberba o cegava para uma verdade imutável: nenhum homem desafia o Altíssimo sem consequências. Os dias passavam, e sua obsessão pelo poder crescia. Ele ordenava construções cada vez mais grandiosas, templos e estátuas que exaltavam seu nome. O povo o venerava, mas também o temia. Os sacerdotes murmuravam entre si sobre sua arrogância. Os deuses estavam atentos. Uma noite, perturbado por sonhos, ele convocou os magos, os astrólogos e os sacerdotes. Suas visões eram diferentes de tudo que já tivera antes. Via uma árvore gigantesca, que alcançava os céus, e sua sombra cobria toda a terra. Animais repousavam sob seus galhos, e todos se alimentavam de seus frutos. Mas de repente, uma voz dos céus bradou: cortai a árvore, derrubai seus galhos, espalhai seus frutos. Mas deixai o tronco e suas raízes, atado com ferro e bronze no meio da relva do campo. Então, algo aterrorizante acontecia. A mente humana do homem era tomada por uma mente de besta, e ele vivia entre os animais do campo, comendo ervas como os bois. O rei exigiu que seus conselheiros interpretassem o sonho. Mas nenhum dos seus magos ousava lhe dar a verdade. Apenas um homem, Daniel, o profeta do Deus de Israel, possuía coragem para revelar o que estava por vir. Daniel entrou no grande salão do trono e, ao ouvir o sonho, empalideceu. Suas mãos tremiam. O rei percebeu seu medo e ordenou que falasse. Meu senhor, que este sonho se cumpra sobre teus inimigos e não sobre ti, disse Daniel, sua voz firme, mas carregada de pesar. A árvore que viste é tu, ó rei. Tua grandeza alcançou os céus e tua soberania se estendeu sobre toda a terra. Mas será cortada. Será tirado de ti o teu reino, e serás expulso dentre os homens. Morarás com os animais do campo, comerás ervas como os bois e serás banhado pelo orvalho do céu. 7 tempos passarão até que reconheças que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. O salão do trono ficou em silêncio. Nabucodonosor, por um instante, sentiu o peso daquelas palavras. Mas seu coração estava endurecido. Ele desprezou o aviso. Continuou sua vida de esplendor e arrogância, julgando-se invencível. Daniel, por sua vez, deixou o palácio com o coração pesado, sabendo que a justiça de Deus logo se cumpriria. Os meses se passaram, e o rei não deu ouvidos à advertência. Ele continuava a se exaltar, a se considerar acima de qualquer juízo. Sua cidade florescia, sua influência crescia. O mundo se curvava diante dele, e ele se via intocável. Então, chegou o dia fatídico. 1 ano se passou desde o sonho. O rei caminhava sobre os terraços do seu palácio, contemplando a grandiosidade da Babilônia. Com um sorriso de orgulho, ele exclamou: não é esta grande Babilônia, que eu edifiquei com meu poder e para a glória da minha majestade. Mal ele terminou de falar, uma voz veio dos céus: a ti se declara, ó Nabucodonosor, o teu reino se apartou de ti. E naquele instante, algo aconteceu dentro dele. Seu olhar mudou, seu corpo tremeu, sua mente foi tomada por algo desconhecido e terrível. Ele gritou, mas sua voz era mais um rugido animalesco do que um grito humano. Os guardas recuaram, horrorizados. Nabucodonosor caiu ao chão, suas mãos se contorcendo, suas unhas crescendo como garras. Seu coração de rei havia sido arrancado. A profecia havia se cumprido. O maior governante da terra não passava agora de uma criatura selvagem, expulsa de seu próprio palácio. E enquanto as portas de bronze do reino se fechavam atrás dele, a justiça divina ecoava pelos corredores vazios. Aquele que ousou desafiar o Altíssimo havia sido reduzido ao nível dos animais. Mas sua história ainda não havia terminado. A queda do imperador.
Nabucodonosor, outrora o monarca mais poderoso do mundo, agora perambulava pelas planícies da Babilônia como uma criatura selvagem. Sua queda foi tão abrupta quanto sua ascensão havia sido imponente. O rei que comandava exércitos, que ordenava a construção de palácios colossais, agora rastejava pelo chão, alimentando-se da relva como os bois. Sua mente, antes afiada e estratégica, mergulhara em um abismo de confusão e insanidade. O destino do rei não foi apenas uma punição divina, mas um espetáculo para toda a Babilônia testemunhar. Seu desaparecimento não passou despercebido. O palácio, acostumado às ordens firmes de seu soberano, mergulhou no caos. Conselheiros tentavam esconder a verdade, mas rumores se espalharam como fogo em um campo seco. O grande Nabucodonosor havia sido amaldiçoado. O povo sussurrava nas vielas. Ele desafiou os deuses e agora paga o preço. O temor se espalhou, pois se até o rei podia ser reduzido a um animal, que esperança restava para os homens comuns? Enquanto isso, no coração das florestas e planícies, o rei vivia como uma besta. Seus pés, outrora acostumados ao toque do mármore polido do palácio, agora estavam rachados e cobertos de terra endurecida. Suas mãos, que já seguraram o cetro do império, estavam cobertas de feridas, as unhas transformadas em garras grotescas. Sua pele, antes banhada em perfumes raros, era agora castigada pelo sol e pela chuva. Ele não falava mais, apenas grunhia, urrava e rastejava pela relva, sem consciência de quem era ou do que havia se tornado. Mas, se os homens se esqueciam de Nabucodonosor, a natureza o aceitava. Os animais não viam nele um rei caído, mas apenas mais um ser selvagem entre eles. Ele dormia ao relento, sob a sombra das árvores, e seu corpo se cobria de orvalho ao amanhecer. As estações passaram. O inverno chegou e o frio o castigou, mas ele resistiu. Veio o verão, e o calor ardia em sua pele, mas ele continuava a vagar. Seu corpo se tornava cada vez mais adaptado à vida selvagem, e sua mente afundava ainda mais no esquecimento. Por 7 longos anos, o rei permaneceu nessa condição. 7 anos em que a Babilônia seguiu sem ele, governada por regentes que nunca ousaram tomar oficialmente o trono, pois o verdadeiro rei ainda respirava. Para alguns, ele já estava morto. Para outros, ele voltaria a qualquer momento, restaurado pelos deuses. Mas ninguém podia prever o que realmente aconteceria. E então, no 7º ano, algo mudou. No meio de uma noite fria, enquanto se escondia sob a copa de uma árvore, um lampejo de consciência atravessou sua mente. Foi como se um raio rasgasse a escuridão em que ele estava mergulhado. Ele se lembrou. Não de tudo, não imediatamente, mas fragmentos começaram a retornar. O trono dourado. Os salões do palácio. Seu nome. Seu império. E, acima de tudo, o aviso que lhe fora dado por Daniel. A profecia. Ele finalmente entendeu. Os céus não o destruíram por crueldade. Ele não foi aniquilado como um mero inseto esmagado sob os pés de um gigante. Ele foi humilhado para compreender uma verdade que sempre rejeitara. Ele não era um deus. Não era o senhor do destino. Sua glória, sua Babilônia, sua vida, tudo lhe fora dado pelo Altíssimo. E poderia ser tirado num piscar de olhos. Pela primeira vez em 7 anos, Nabucodonosor ergueu os olhos para o céu. E naquele instante, sua mente foi restaurada. Foi como acordar de um pesadelo interminável. Ele se levantou, sentindo o peso de seu próprio corpo novamente como um homem, e não mais como uma besta. Suas mãos, sujas e ásperas, tocaram seu próprio rosto, como se quisessem confirmar que era real. Lágrimas caíram de seus olhos. Não de tristeza, mas de redenção. Ele compreendia, agora. O orgulho o levou à ruína, mas a humildade o restauraria. Então, sem hesitação, ele começou sua jornada de volta ao trono. Os detalhes desse retorno são envoltos em mistério. Como ele conseguiu atravessar as planícies, descalço e sem provisões. Como ele convenceu seus antigos súditos de que era, de fato, o verdadeiro rei. O que sabemos é que a Babilônia testemunhou um dos maiores retornos de todos os tempos. O homem que havia sido reduzido a uma criatura irracional voltou ao trono com uma nova visão. Ele não era mais o mesmo Nabucodonosor. Diante do povo, perante os conselheiros que o haviam dado como morto, ele proclamou: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos, justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que andam na soberba. Foi um reinado restaurado, mas não por sua força ou poder, e sim pela graça daquele que governa sobre todas as coisas. Nabucodonosor nunca mais desafiou os céus. Ele governou seus últimos anos com sabedoria, reconhecendo que não era o verdadeiro senhor do império, mas apenas um servo do Altíssimo. E assim, o rei que se tornou animal retornou ao seu trono, mas, desta vez, não como um deus entre os homens, e sim como um homem que finalmente compreendia o lugar de Deus. O rei que se rendeu ao Altíssimo. O retorno de Nabucodonosor ao trono não foi apenas um evento político. Foi um momento que ecoou como um trovão através dos corredores do palácio, das praças da cidade e dos templos da Babilônia.
O homem que antes caminhava com arrogância, proclamando-se mestre do destino, agora se postava diante do povo com uma humildade que ninguém jamais imaginara ver. A transformação era evidente não apenas em suas palavras, mas em sua postura, em seus olhos, na forma como agora reconhecia algo maior do que ele próprio. Assim que retornou ao poder, o rei fez algo inesperado. Convocou escribas, sacerdotes e conselheiros para registrar sua experiência. Sua história não deveria ser esquecida. O próprio Nabucodonosor escreveu um decreto que deveria ser espalhado por todas as províncias do império, um testemunho de sua humilhação e redenção. Em seu pronunciamento oficial, ele não exaltou suas conquistas, não falou de seus feitos militares, não se vangloriou de sua reconstrução da Babilônia. Em vez disso, declarou: "É-me agradável fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais! Quão poderosas são as suas maravilhas! Seu reino é um reino eterno, e o seu domínio é de geração em geração." Os escribas transcreveram suas palavras com pressa, pois jamais haviam visto o rei falar daquela maneira. Não havia mais traço do homem que outrora se irritava com previsões desagradáveis ou que tentava moldar os deuses à sua própria imagem. O rei agora entendia, ele era apenas um fragmento em uma história maior, um servo do Altíssimo, e não um deus entre os homens. Mas sua transformação não foi apenas interna. O reinado de Nabucodonosor, após seu retorno, foi marcado por mudanças inesperadas. Ele começou a governar com mais prudência, ouvindo os conselhos de sábios que antes ignorava. Ordenou que templos babilônicos fossem restaurados, não para glorificar a si mesmo, mas para lembrar o povo de que havia algo além da glória terrena. Os sacerdotes da Babilônia, que antes o temiam, agora olhavam para ele com respeito, mas também com um certo receio. Como poderia o grande rei da Babilônia, devoto de Marduque e dos deuses caldeus, falar tanto sobre o Deus dos hebreus? O impacto no império. A notícia da experiência de Nabucodonosor se espalhou rapidamente, não apenas entre os sacerdotes e nobres, mas também entre os generais e soldados do império. O homem que liderara campanhas de conquista, que esmagara nações inteiras, agora falava com reverência sobre um Deus que estava acima de todos os reinos terrenos. Muitos não sabiam o que pensar. Alguns acreditavam que a experiência o tornará um líder mais sábio, enquanto outros temiam que sua nova visão significasse fraqueza. Mas uma coisa era certa: o império havia mudado. O próprio Nabucodonosor, que antes via os hebreus como apenas mais um povo conquistado, agora os enxergava de forma diferente. Ele lembrava-se de Daniel, do homem que tivera coragem de lhe dizer a verdade quando todos os outros se calaram. E foi por isso que ele concedeu aos hebreus mais liberdade dentro da Babilônia. Ele não revogou seu domínio sobre eles, mas garantiu que não fossem perseguidos ou forçados a abandonar sua fé. A ordem do rei fez com que muitos hebreus pudessem viver em paz na cidade, sem medo de repressão. Mas para os nobres da Babilônia, essa transformação era difícil de aceitar. Muitos não ousavam desafiar o rei diretamente, mas em reuniões privadas sussurravam entre si: "O grande Nabucodonosor está mudado. Será que ainda podemos confiar nele?" O legado da queda. O rei viveu por mais alguns anos após sua restauração, governando com uma sabedoria que vinha não da força, mas da humildade. Ele jamais voltou a se vangloriar, jamais voltou a se exaltar como um deus. Seu nome, que um dia representou orgulho e opressão, tornou-se um símbolo de transformação. Mas sua história não terminaria ali. O Império Babilônico, que parecia inabalável, eventualmente cairia. Seu próprio filho, Belsazar, ignoraria os ensinamentos do pai e desafiaria o Altíssimo ao profanar os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém. E, em uma única noite, a Babilônia seria tomada pelos persas, e seu reinado chegaria ao fim. Nabucodonosor jamais veria essa queda. Ele partiu antes de testemunhar a ruína de seu império. Mas sua história, registrada em tábuas e pergaminhos, continuaria a ecoar através dos séculos. Pois o rei que um dia desafiou os céus foi o mesmo que, no final de sua jornada, se rendeu ao Altíssimo. O eco da humilhação e o fim da Babilônia. O tempo passou, e a Babilônia continuou sendo um dos centros mais poderosos do mundo antigo. Mas algo havia mudado. A sombra da história de Nabucodonosor pairava sobre a cidade, um aviso silencioso de que o orgulho humano sempre encontraria sua ruína diante do Altíssimo. Após a morte de Nabucodonosor, o trono passou para seus sucessores, mas nenhum deles conseguiu igualar seu poder e domínio. Seu filho, Evil-Merodach, assumiu o controle, mas governou de forma instável e foi rapidamente assassinado. A Babilônia começou a ruir por dentro, corroída por conspirações e governantes fracos que não tinham a visão nem a força do grande rei que havia sido humilhado. Mas um nome em particular marcaria o capítulo final do império: Belsazar. Belsazar e a noite da profanação. Belsazar não aprenderá nada com a história de seu avô. Ele ouvirá os relatos, conhecia as tábuas que narravam a transformação de Nabucodonosor, mas sua arrogância o cegava. Ele não temia o Altíssimo. Pelo contrário, sentia-se intocável. Certa noite, em meio a um grande banquete, ele tomou uma decisão que selaria seu destino.
Ordenou que trouxessem os utensílios sagrados que haviam sido saqueados do Templo de Jerusalém durante as campanhas de Nabucodonosor. Taças e cálices que haviam sido consagrados ao Deus dos Hebreus foram usados para brindarem homenagem aos deuses da Babilônia. A festa era grandiosa. O vinho fluía, as músicas ecoavam pelas paredes douradas do palácio, e o riso desenfreado dos convidados preenchia o salão. Mas no meio daquela celebração profana, algo interrompeu a alegria. Uma mão apareceu, escrevendo palavras misteriosas na parede do palácio. Os músicos silenciaram. O riso morreu. O rosto de Belsazar empalideceu. Todos os convidados olharam aterrorizados para as palavras que brilhavam diante deles. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Ninguém sabia o que significavam. Os magos da Babilônia, que tantas vezes tentaram interpretar sonhos e sinais, estavam perdidos. Mas então, alguém lembrou de um nome, Daniel. O profeta, agora idoso, foi trazido diante do rei. Ele olhou para a escrita e, sem hesitação, revelou o veredicto. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Ufarsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. O destino da Babilônia estava selado. Naquela mesma noite, enquanto Belsazar ainda se recuperava do choque, os exércitos do rei persa Ciro invadiram a cidade. Sem que os babilônios percebessem, os persas desviaram o curso do rio Eufrates e entraram pelas defesas da cidade sem resistência. O poderoso império que Nabucodonosor ergueu caiu em uma única noite. Belsazar foi morto, e o domínio da Babilônia foi entregue aos persas. A morte do orgulho e o legado de Nabucodonosor. A cidade que antes se vangloriava de sua grandeza agora era apenas uma sombra do que fora. As muralhas intransponíveis não puderam salvá-la. Os templos dedicados a Marduk não impediram sua destruição. A glória terrena da Babilônia havia sido reduzida a nada. E, no meio das ruínas da cidade, o nome de Nabucodonosor continuava sendo lembrado. Não apenas como o rei que construiu um império, mas como o homem que foi humilhado pelo Altíssimo e teve a chance de se redimir. Seus sucessores não aprenderam com sua história. Mas a lição permanecia para aqueles que viessem depois. O poder humano é frágil. A glória terrena é passageira. E qualquer um que se exalte acima de Deus encontrará sua ruína. A Babilônia caiu. Mas a verdade do Altíssimo permaneceria para sempre. A lição eterna de Nabucodonosor. Os impérios vêm e vão. Reis ascendem e caem. Mas algumas histórias transcendem o tempo, carregando consigo lições que ecoam através das eras. A saga de Nabucodonosor, o rei que foi reduzido à condição de um animal e depois restaurado, não é apenas um relato histórico. É um aviso solene, um espelho do destino de todo aquele que desafia a soberania do Altíssimo. O tempo passou, e a Babilônia tornou-se pó. Suas torres, que um dia tocaram os céus, foram esquecidas nas areias do deserto. Mas o nome de Nabucodonosor permanece na memória da humanidade, não apenas como um conquistador, mas como um testemunho da justiça divina. O orgulho antes da queda. Nabucodonosor não foi o primeiro, nem o último governante a cair por sua arrogância. A história está repleta de líderes que desafiaram os limites da humildade e foram consumidos pelo próprio orgulho. O faraó do Egito que se recusou a libertar o povo hebreu encontrou sua ruína no fundo do Mar Vermelho. Alexandre, o Grande, que conquistou o mundo conhecido, morreu jovem, incapaz de controlar seu próprio destino. Roma, que acreditava ser eterna, desmoronou sob o peso de sua decadência. O mesmo ciclo se repete, geração após geração. O homem se exalta, desafia os céus, constrói monumentos para si mesmo, mas no final, tudo desmorona. Nabucodonosor foi um exemplo vivo dessa verdade. Quando ele ergueu a Babilônia, não imaginava que um dia seria reduzido ao nível de uma besta. Quando caminhava pelo terraço de seu palácio, vangloriando-se de sua própria glória, não sabia que, no momento seguinte, perderia tudo. Sua transformação em animal não foi apenas uma punição, foi um processo de purificação, uma maneira brutal de ensinar a maior lição de sua vida. A humilhação como caminho para a verdade. Durante os 7 anos em que viveu como um animal, Nabucodonosor não teve riquezas, não teve súditos, não teve poder. Ele, que comandava exércitos, agora fugia de predadores. Ele, que se sentava em tronos de ouro, dormia sobre a terra úmida. Ele, que vestia púrpura e linho fino, via seu próprio corpo coberto de pelos e suas unhas transformadas em garras. Foi no silêncio das planícies, longe dos aplausos de sua corte, que ele finalmente compreendeu o que realmente importava. Sua mente, antes obscurecida pela soberba, começou a enxergar a verdade que sempre esteve diante dele. O Altíssimo reina, e todo o poder humano é temporário. Quando seus olhos finalmente se levantaram para os céus, algo dentro dele mudou. Ele não era mais o mesmo homem. Sua restauração não foi apenas física, mas espiritual. Seu reino foi devolvido a ele, mas dessa vez, Nabucodonosor compreendia que não era o verdadeiro dono de nada. A revelação final. O testemunho de Nabucodonosor não foi escondido.
Ele mesmo registrou sua história para que futuras gerações aprendessem com sua queda e redenção. No livro de Daniel, suas palavras permanecem imortalizadas. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Essas palavras não são de um homem derrotado, mas de alguém que finalmente entendeu seu verdadeiro lugar no universo. Ele não era um Deus entre os homens. Ele era apenas um servo do verdadeiro rei. O aviso para as nações. A Babilônia caiu, mas sua lição permanece. O mundo moderno pode não ter reis que vivem como animais, mas a essência do orgulho humano continua a mesma. Governantes que se acreditam intocáveis, impérios que se julgam eternos, sociedades que viram as costas para Deus, tudo isso já aconteceu antes. E a história nos mostra que, sem exceção, o destino daqueles que ignoram a soberania do Altíssimo é a queda. Nabucodonosor teve a oportunidade de se arrepender e foi restaurado. Mas quantos hoje terão essa chance antes que seja tarde demais? A sua história é um lembrete. Ninguém pode se exaltar acima de Deus sem enfrentar as consequências. O fim que é um novo começo. E assim, a história de Nabucodonosor chega ao fim. Não como um conto de destruição, mas como uma advertência e um convite. Uma advertência para aqueles que se deixam consumir pelo orgulho e um convite para aqueles que ainda podem reconhecer a verdade antes que seja tarde. O Altíssimo reina. Ele sempre reinou. E todo aquele que se exaltar, será humilhado. Todo aquele que se humilhar, será exaltado. A pergunta final é: você aprenderá essa lição antes que a queda chegue? Se essa história fez você enxergar as coisas de um jeito diferente, então já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhum vídeo. Aqui, a verdade nunca é suave, mas sempre necessária.